Aí, irmão, pode falar. Amém. Irmãos, é uma bênção escutar essa palavra, porque muitas pessoas, muitos crentes estão aprisionados em espírito maligno e não estão sabendo. Isso, Então, como ele muito disse, bem. que nós temos que andar sempre em espírito, né? Amém. Sim, Em espírito para que o Espírito Santo nos libere de todo mal que o diabo lança nas nossas vidas. sim, E todo dia você tem demônio perto de você. Amém. Mas se você permanecer firme, sim, o diabo não encontrará uma brecha para entrar na tua vida. E ele está Amém. procurando, né? Sim. Uma brecha, uma portinha. Se você abrir uma portinha pequenininha, ele vai entrar e vai abrir mais para que demônios maiores possam entrar e destruir na sua vida. verdade. Amém, irmãos. Deus Amém, abençoe irmão. você, que a Am- paz, que Deus Amém, irmão. continue cobrindo e protegendo e livrando esse grupo de todo o espírito maligno em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, muito importante essa palavra de hoje, né? Muito. Porque quando você for ler agora o 1 de Pedro, capítulo 5, quando fala lá para lançar sobre toda a vossa ansiedade, você vê que essa ansiedade que o homem tem, ela aprisiona ele, né? Ele entra em desespero, ele fica inquieto, e somente o Senhor pode libertar ele disso, Verdade. né? Então tem a importância de você lançar sobre o Senhor toda essa ansiedade, porque é a única forma de você se libertar disso que está te atormentando, vou usar esse termo, tá? Esse era um dos textos que eu ia mencionar no Sim, compartilhar. Não que só bom. esse, como Efésios 6 também. Aí, ó. Mas aleluia, porque o senhor trouxe o versículo por meio da pregação, viu, irmão? Isso que é importante. O Amém. importante não é o que eu vou mencionar, mas é aquilo que o senhor está trazendo para cada um de Amém. nós, com a Verdade, palavra, né? verdade. E a gente sabe que em 1 de João, capítulo 5 fala que sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Isso. Então, temos como cristão, como crentes, como aqueles que estão na fé, saber que realmente esse mundo é do maligno. E tudo aquilo que é correspondente a esse mundo vem para tirar nossa atenção do Senhor, Sim, né? E a única forma de estarmos libertos desse mundo é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sim. que é Jesus, que é o que o irmão trouxe na mensagem de hoje, né? E eu lembrei de capítulo 15 de Mateus, da mulher cananeia, né? Porque ali nós temos duas figuras. Nós temos uma filha dela que está endemoniada, e temos uma pessoa, que é essa mulher cananeia, que sabe quem pode libertar a filha dela disso. Amém. Então, ela foi para a pessoa certa, né? Aleluia. Então, hoje o irmão fez um apelo para que as pessoas que estão ouvindo a reunião, essa comunhão, irem para Jesus, aqueles que não Amém. conhecem. Ou aqueles Muito que bom. conhecem, que estão com algum problema, vão para Jesus. Continuar permanecendo, Isso. Isso, né? isso. Então vão para Jesus, porque Jesus tem um exemplo clássico em Claro. Mateus 15 da mulher cananeia. A gente pode até ler o texto, se for, não sei como é Sim. que ele está Vamos de lá ler, tempo, vamos ler. né? Pode ler. Eu, Então eu não vamos queria começar estender lá muito, mas que, compartilhar pode ficar uma hora aí. Uma então hora e vamos lá no pouco, né? verso Pode vinte ficar e à vontade. dois, Mateus 15, 22 fala assim: E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, olha, ela estava clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela sabia que esse daí, esse filho de Davi, poderia compadecer-se dela. Por Verdade. isso que ela foi para ele. Então ela diz assim: Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, não é uma situação fácil, né? É uma situação muito complicada, e a gente vê o desespero daquela mãe, né? E Sim. graças a Deus que ela foi para a pessoa certa. Amém. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aí vem um outro lado que o Senhor quer extrair, né? Que o Senhor vai fazer manifestar da boca dela, né? Vai manifestar o que da parte dela? Nós sabemos que vai manifestar a fé. E o Senhor está provocando isso para conhecê-la, né?
Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio, mesmo ele falando isso, ela foi a ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha o nível, né, irmão? Sim. Então, isso para ela, que é uma ouvinte, né? Vamos dizer assim, se ela não sabe de fato quem é aquela pessoa, ela poderia ficar ali irritada, né? Incomodada, bronqueada, chateada, né? Mas ela sabe quem é aquela pessoa, por isso que ela insistiu e quedou-se lá aos pés dele e o adorou, né? Ela, contudo, replicou: sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, esse é um exemplo muito precioso aqui, dentro da mensagem do irmão, que as pessoas precisam de Jesus para serem libertas de qualquer coisa Verdade. que está atormentando cada uma delas, né? Então, aleluia pela palavra, viu, irmão? Muito preciosa. É Amém. importante esse tipo de palavra, porque a normalidade do dia que consome a pessoa e ela não tem luz, então ela não sabe que ela está envolvida com as coisas das trevas, está seguindo as trevas, ela não sabe para onde ela está indo, É né? o Porque caminho, o é mais diabo está fácil. enganando ela, né? E como Isso. ele está lá, a todo momento, assim, ó, em volta das pessoas, procurando uma brecha para ele poder devorar, né? Então, é uma palavra de advertência para que a gente possa vigiar, para que a gente esteja firme na fé, olhando Amém. sempre para o nosso Salvador. Então, aleluia pela palavra, muito bom, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Maravilhoso. Irmãos, impressionante. O Verdade. irmão Cláudio me fez lembrar de Moisés, homem manso, mas quando falava era de parte de Deus mesmo. Verdade. Amém. Irmã, eu estou aqui com muito temor e tremor. Amém, Amém, irmão. amém. Glória E, a o, É Deus. e porque o, não é fácil ministrar. a leitura que ele fez, que fizeram os irmãos, o endemoniado veio para Jesus. Um exemplo Sim, do tormento que estava vivendo aquele homem morando nos sepulcros, Sim. não vestindo mais roupas, quebrando as é, cadeias, os grilhões, ninguém segurava ele. Sim. Mas que veio procurar Jesus foi o demônio. Não me atormentes, não me mandes para o abismo, por favor. Eh, é o E a inferno, né? libertação veio para aquele homem oprimido. Sim. A cidade expulsou, mas o testemunho ficou, irmão. Amém. Era só olhar para Oh, aquele homem vestido, feito a barba, glorificando a Deus, morando numa casa. Amém. Era um testemunho do poder do Filho de Deus. Sim. E ele falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele veio falar o que ele veio fazer. Ele veio a libertar as pessoas. Verdade. Ele veio a pregoar o ano agradável, o tempo da salvação. É o que ele está fazendo. Aí ele fechou o livro e falou: já se cumpriu. Está se cumprindo. Isso aqui se cumpriu. Mais para frente, o reinado dele. Sim. Mas hoje ele está libertando os cativos. Amém. E esses Amém. cativos são um testemunho do poder de Que Deus. coisa, né? Muito impressionante. O Amém. irmão falou: o título da minha mensagem é O Diabo. Eu falei: mas por quê? Mas Aí eu falei assim, não vou colocar esse título, não. aí é com você, Vitor. É só. Mas o que vimos hoje é o poder libertador de nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Glória a Amém. Deus. Mas as pessoas têm que estar cientes que existe um diabo. Sim, Porque irmão. senão, né, tem que entender que existe demônios, né? Tem que entender Verdade. isso aí. Sim, irmão. Depois que os irmãos compartilhar, eu queria citar outro texto. Só terminando rapidamente, eu não falei, o Faganelli citou, no Marcos 5:20 fala, então, ao testemunho dele, ó, e então
ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O que lembrou isso aqui? Só teve um ali convertido. Sim, Lembrou a mulher samaritana. Jesus falou em João 4 o quê? mesma coisa. Convém que eu passe por Samaria. Sim. Amém. Uma mulher deixa o cântaro e vai Ah, dar testemunho. Muito não, bom. E aleluia. leva um monte de gente para o Senhor Jesus, né? Me veio a lembrança agora, acabei tinha esquecido, Paganelli, de Muito cumprimentar bom, isso aí. irmão. Muito bom, irmão. Tá afiado, irmão. A espada tá. Ah, Essa ó, tô vaidade. aqui, ó. Glória a Deus. Maravilha. É, Oi, irmão. eu fiquei muito grato também pela palavra. Eu acho bem oportuno, né? Me veio à memória a palavra do semeador e a palavra da semente, né? Que fala do reino. E interessante, esse capítulo 13 de Mateus, quando ele vai falar da parábola, ele fala da semente que caiu à beira do caminho, né? E essa Sim, expressão, vieram as aves e a comeram, né? sim. Então, as aves ali têm uma relação com demônios, vamos falar assim, né? Com o maligno em si, né? Porque Ela estava isso, exatamente. Quando você vai, esse Mateus 13, você vai, quando fala depois vem a da mostarda, né? Ó, quer ver? Tô entrando aí, peraí. Isso, ó. A palavra do joio, né? Depois vem a parábola do grão de mostarda, aí que tá. Olha, interessante a associação que o que falou isso aqui foi nosso irmão. Quem era que falou ali? Luciano, o irmão Luciano falou. Muito boa a palavra que trouxe, hein? Ele, quando falou da parábola da mostarda, ele aplicou esse justamente, ó, que vê? Versículo 32. É, a outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomando plantou no seu campo, a qual é, na verdade, menor de todas as sementes. E crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz a árvore, de modo que as aves do céu vêm anicar-se nos seus ramos. E nunca tinha visto, o irmão explicou isso aí como algo negativo. É verdade. Negativo aqui. Porque você imagina, semente pequena virar uma coisa grande, hortaliça não pode ser grande. É anormal. E é interessante isso aqui, porque quando fala das aves, está falando do endemoniado, uma pessoa que ela está sendo guiada pelo maligno. Vamos figurar uma. Porque endemoniado às vezes cai pesado para os outros, né? Mas quando uma mente Ele está. está fora de si, né? Ele está Isso, fora de si. exatamente. Ó, essa anormalidade espiritual, vamos falar assim, ele está descrevendo que o reino dos céus tem algo que imita as coisas de Deus, né? Mas a procedência é do maligno. É isso que está falando aqui. Porque a palavra anterior era a palavra do joio, né? E aí faz a figura negativa também. Você vê que o inimigo plantou o quê? No campo? O joio. Então, o inimigo também planta. Não é só que ele vai comer a semente. Você vê que lá na parábola do Mateus 13, as aves que fizeram? Você vê, né? Comeram. Mas no joio, o inimigo plantou. É contrário. Você viu como que é? Mas aqui, a ave faz nido. Anida na cabeça. Você vê como que é, irmãos? Quando nós não levamos nossa mente à sujeição do Espírito, por isso que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para derrubar todo pensamento, a obediência a Cristo. Deus. Agora, pensa isso, irmão, se é o contrário. Você não subjuga teus pensamentos a Cristo. Quem que vai fazer nido na tua cabeça? Vai fazer, como que fala aqui a expressão? Ninhos. Ninho na tua cabeça. Por isso, irmãos, por isso, Galinhados. irmão,
A palavra de Deus, ela é mais cortante que a espada de dois gumes, divide e separa, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Puxa, irmão, como nós precisamos nos arrepender, É viu, verdade. irmão? É, Porque nós estamos nos falando arrependemos. de uma coisa terrível, como que é uma pessoa endemoniada, mas às vezes nossa mente não sujeita a Cristo. É o princípio do ninho do maligno na nossa cabeça. E isso, Você, irmão, faz com que nós naufraguemos na fé. Puxa, que isso. terrível, né? As armas da nossa milícia, né? Porque a gente quer combater demônio lá fora. Eu era campeão. Eu estava numa denominação, eu saía expulsando demônio para todo lado, viu, irmão? Eu via demônio para É, todo, eu nunca, expulsar para todo lado. ô, Vitor, eu nunca procurei, mas dentro de casa apareceu, né? É tanto que nenhuma denominação eu frequentei. É Você verdade. vê? Mas por quê? Foi uma coisa que ela escolheu. Quando Sim, ela separou do marido, ela foi procurar as mesas redondas, essas coisas. Olha só. E hoje veio atormentar isso aí. que coisa, né? E você vê, por falta de conhecimento, vem o maligno. E entra, por Ó, falta de conhecimento. me surpreendeu, irmão, verdade. Essa leitura que o irmão Vê a fez casa. aqui, essa leitura que você fez aqui em Mateus 20, 12, né? Quando um espírito imundo sai do homem, né? Essa expressão é assim, É, isso aí. porque, irmãos, o Senhor deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. Sim. E eu acho que o demônio, ele tem medo, né? Eu vivia na mata quando eu era adolescente e eu vivia do medo, terror, tinha medo mesmo. Vivia, pensa um cara medroso, era eu. Tinha medo de tudo. Mas depois que eu conheci a verdade e o evangelho, eu não tinha mais medo. Eu morava num sítio quando era criança, que chegava à noite e eu tinha que ficar, assim, sabe, coberto na luz, porque tinha muito medo. Com 15 anos, conheci o evangelho e a verdade. Eu caminhava assim na escuridão, sabe? Que aquilo era terror naqueles lugares que eu morava no sítio, não tinha luz elétrica, né? Hoje você vai no sítio, parece cidade, tem luz elétrica em tudo lá. Mas antigamente não tinha energia elétrica. E era só um candil, você tinha uma fogata ali, pronto, né? E era o resto era escuridão. Tinha noites que era escuro mesmo. Você não via a tua mão assim de tão escuro que era. E o medo. Mas com 15 anos, irmão, conta essa experiência para testemunho. Eu estava tão claro, convicto no coração que os demônios tinham medo de nós, que eu caminhava assim, sabe, na escuridão, conhecia o caminho de cor e caminhava assim, com confiança, sem medo nenhum. Mas quem fez isso? Quem A fez? palavra de Deus. Ó, o espírito que vem habitar de nós como irmão ele é maior do que está no mundo. Sim. Então, não tem lugar para você, porque fica bem claro, irmãos, que um endemoniado, ou alguém que tem demônios, é porque não é de Deus. Como Romanos 8 fala, se alguém não tem o Espírito de Deus, o tal não é dele. Então, nós agora podemos ter convicção interior de que somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica para nosso espírito que somos filhos de Deus. E Bem, porque sois filhos, que Deus enviou o Espírito de seu Filho a nós. Olha que impressionante, irmão. Que segurança que nós temos. Agora me diga, quem é que vive com medo dessas coisas? Em que não está olhando para Cristo, que não está firmado em Cristo. Porque os irmãos falaram muito forte que nós precisamos inclinar o seu coração para onde? Para aquele, para ele, né? Quando nós, Para como Cristo e a palavra. o exemplo da não é samaritana, da cananeia que o irmão Fernando falou novamente, essa leitura ali foi muito boa, viu? Porque amém. retrata que ela foi para a pessoa correta, né? Ela foi para quem podia. Não era terrível a situação dela, a descrição bíblica era que era terrivelmente atormentada. As pessoas que hoje vivem sem Deus, sem a fé em Cristo Jesus, elas são terrivelmente atormentadas, irmão. E eu Verdade. conheci recentemente uma pessoa assim, o medo.
ela vê tudo, coisas, sabe? Você não quer nem estar perto porque a pessoa é atormentada. Aí você fala para o Senhor e parece que ela dá um refrigério, mas logo, logo você encontra de novo, ela continua. E me lembrei dessa palavra aqui, que o irmão Cláudio leu, é 12, né? Mateus 12, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, versículo 43, quando o espírito imundo sai do É. homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Pois isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Agora, irmãos, a pessoa pode ser endemoniada, mas se ela criou em Jesus Cristo, não tem mais lugar de volta para o demônio. Não tem. Sabe quando que o demônio volta para essa pessoa de novo? Quando ela não é da fé. Ela não Sim. crê no Senhor. Então não adianta você libertar a pessoa do demônio, porque o demônio vai voltar de novo. Ela não está crendo. Ela foi liberta, como no caso da mulher cananeia, pela fé dela foi liberta. A filha foi liberta pela fé dela, da mãe. Por tua fé, o Senhor fala, por tua fé foi feito isso. Não está falando pela fé da endemoniada, viu? Sim. Sim, é interessante, irmão, porque é pessoal nossa experiência com Deus. Nós podemos até orar por um endemoniado, mas se ele, no momento determinado de sua vida, não reconhece, não recebe e não crê no Senhor Jesus Cristo, o demônio vai voltar para essa pessoa. Assim de simples. Você vê que é impressionante? Posso ler o versículo em cima disso aí, irmão? Pode, irmão, pode. Então, vou ler lá João 8, Não 36. tem como dizer mais uma coisa. Oi? Então, o irmão vai compartilhar. Tá cortando, irmão. Tá cortando, irmão. Fecha a câmera. Olha, Algum dos irmãos, aí o Amauri, o outro aí é Carlos, né? Alguém que está aí do lado não vai compartilhar? vai, Vai. vai. Depois do É que Fernando, nós aí quem estamos segue. atropelando tudo aí. Só um Então vai, versículo que eu então, vou porque senão. ler. Obrigado, Eu irmão. vou ler, eu vou ler João 8, 36, que é Sim. isso aqui que acontece para quem vai para a pessoa certa, vai para Jesus. Amém. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Que Isso aí. versículo, irmão. Glória a Deus. Sim. Vamos deixar algum irmão falar mais. Vai, irmão Carlos, irmão Mauri. É, O irmão Mauri já compartilhou aqui. Ele não, acho que não pode falar ali. tá. Sobrou para você, irmão Carlos. Amém, irmãos. É, isso é interessante, aquele homem, ele era atormentado, mas é porque característica dos demônios também, eles também estão atormentados, né? Eles estão atormentados. Então ele atormenta a pessoa em que ele está, né? Sim. E essa aí é muito interessante também porque quando sai, a pessoa tem paz, que é a presença do rei, do reino dos céus, é que ele traz paz, traz o governo, né? Amém. E ali tinha um problema de querer possuir aquele corpo, porque talvez, né, a gente, mais ou menos pelos estudos que a gente sabe, né, eles tinham corpo também, então eles procuram sempre corpo. Tanto é assim que quando saiu do homem, foi entrar de novo em outro corpo, né, e aí tocou na economia do povo, né, do povo que estava cuidando daqueles animais, né, eles se jogaram no mar. Então, irmãos, a gente sabe que para a nossa experiência no passado, eu não posso falar muito disso, porque eu também me converti muito cedo, assim como o Vitor, né? Eu comecei com uns 13, 14 anos também. Aí eu não tive muita experiência aquele de andar no mundo, isso foi muito. De fato, as pessoas que estão no mundo, né? Eles estão atormentados com muitas coisas, então eles tentam cobrir com muitas coisas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que Satanás, ele tem os que vou dizer, ele é o primeiro, né? Ele governa todo, né? E os demônios são os que estão a cargo dele, né? Sim. E de fato, irmãos, eles tentam, por exemplo, no caso desse homem endemoniado,
estavam não apenas atormentando ele, né, aquela pessoa, mas também com todo mundo que estava ao redor, né? Sim. Ele estava fazendo um espetáculo, não sei, mas todo mundo estava se incomodando muito com aquilo, né? Uhum. E a consequência onde os demônios, onde Satanás está, vamos dizer assim, é que não tem paz, não tem como ter paz, não tem alegria, não tem nada. Aí quando chega Jesus, é solucionado o problema, né? E eu lembro de um exemplo que uma vez um irmão falou assim, que Satanás é aquele como quem é o diretor da orquestra e tem um pauzinho na mão, o mestre, né? Ele vai articulando com a mão, fazendo o compasso do tempo, né? Para que a orquestra possa tocar. Barista. Então, então o mestre vai fazendo aquilo, mas o resto obedece tudo ele. Por detrás de toda a situação, irmão, tem demônios, tem espírito que está controlando tudo ao nosso Sim, redor. E verdade. muitas vezes incomoda até nós, né? Situações em que, às vezes, você vê que a pessoa não é pessoa. Você vê que a pessoa se transforma, né? E nesse momento é que nós precisamos realmente nos mantermos no espírito e Amém. governar aquela situação. Amém. Porque o nome do Senhor traz governo, né? Sim. Aí tem um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho se dobre, toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando a gente traz essa pessoa viva, né, que é Jesus, ele some, né? A mesma coisa quando Jesus se encontrou com aquele homem, ele teve que rogar para ele e reconheceu quem era quem. É Sim, verdade. interessante isso, irmãos. Quando a gente Verdade. vai indo no mundo, contatando com as pessoas, precisamos levar a presença de Jesus, que de fato precisamos apresentar as pessoas. E Verdade. muitos que estão atormentados, talvez não na mesma qualidade que aquele homem, que era terrível, que tudo aquilo, né? É que quando a gente fala a palavra, leva esse nome, o resultado é que o reino chega. E quando chega o reino, temos um homem parecido com esse aí, né? Talvez não com a mesma intensidade. É que a salvação vai chegando, né? E a pessoa é liberta, porque a Bíblia até fala assim, Paulo fala assim que antigamente nós vivíamos segundo o espírito que operava nos filhos desobedientes, né? E que Sim. agora, em Jesus Cristo, a gente foi liberto disso. Então, qual a nossa responsabilidade hoje? É levar essa pessoa viva e libertar as pessoas, mesmo que eles não estejam endemoniados assim como a gente pensa, mas de certa forma são, irmãos, de certa forma são, porque eles estão pensando segundo o espírito de desobediência, né? Verdade. Segundo Satanás. Então, essa corrente é muito forte, irmãos, mas nós precisamos realmente levar essa pessoa. Tem um hino, não sei se eu lembro, Vitor, que fala assim: Sim. leva sempre este nome, Amém. né? Lembra de levar sempre este nome, né? Quer dizer, não é que teu nome vai levar, é que esse nome representa uma pessoa que você está levando com você. Amém. Quando você leva esse nome, todo tipo de demônio tem que ser expulso. Toda Aleluia. situação tem que ser expulso, né? Toda questão tem que desaparecer. Porque, irmão, olha só, os demônios incomodam tanto a gente, às vezes incomoda. Você está indo para reunião, sei lá, ou fazendo uma live, ou tendo a comunhão com os irmãos, aí no caminho aparecem situações para você Muito bom. realmente ser incomodado. Ele Sim. prepara situações para que você seja incomodado. Sim. Às vezes você está desfrutando da palavra e aparece uma situação X, familiar, econômica, sei lá, que vai aparecendo, mas são demônios agindo no ambiente Sim, para irmão. poder incomodar, atormentar você, tirar da esfera do espírito, tirar você do desfrute da palavra, tirar você da revelação da palavra. Ele opera de várias formas. Sim, Então, ele verdade. é muito cheio de arte, né? Sim. Artimanha, né? Cheio de Isso. artimanha. Mas é só isso que eu queria dizer para os irmãos, né? Opa, irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Amém. Obrigado, irmão. Que compartilhar rico, irmão. Obrigado. Amém. Obrigado, irmão. Irmão, dá para ouvir? Dá para Dá. Dá, ouvir? irmão. Dá para ouvir. Uma frase apenas, né? Sim. Usar a Fica bom. armadura da fé, né, irmão? Amém. A armadura Ah, da sim. Nós falamos da armadura da fé para resistir os dias maus,
Está Amém. sempre pronto a responder, Amém. preparado para os dardos inflamados do inimigo, né? Amém. Aleluia pela palavra. Uma coisa que eu achei muito boa é assim, não é expulsar os demônios, é converter a Cristo, Amém. sair do reino das trevas para a sua luz. Amém. Aí Amém. nós temos a Amém. libertação, né? Muito boa, Aleluia. palavra maravilhosa, hein? Isso que o Paganelli, isso que o Maurício falou é muito bom. Não é converter as pessoas para permanecer em Cristo. Porque não adianta a pessoa Fecha o vídeo, expulsar irmão. demônio. Fecha o vídeo. Isso que o irmão Maurício falou é muito importante. A questão aí de não é ficar expulsando demônio, não é ficar preocupado com isso, Sim. é levar as pessoas para Cristo. É Atos Amém. capítulo 3, 19. Arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejais cancelado o escrito, os vossos pecados, né, os Amém. escritos de dívida. Então é isso aí que ele está falando. Muito Quando a bom. minha mãe saiu essas coisas, o que aconteceu? Comecei a ler a Bíblia para ela. Ela não sabia ler, eu tinha que ler para ela. Ela foi comendo, se alimentando da palavra, foi sumindo todas essas coisas, mas não foi Amém. fácil. Foi uma batalha espiritual. Sim. Não que eu fui atrás, mas apareceu para mim. O Vitor citou a respeito aí de Mateus 12, 43. Veja bem. O Espírito sai. Se a pessoa não persevera na palavra, o que acontece? Pode acontecer de voltar ou não volta. Pode sim. Pode voltar. Olha o texto como é que fala, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Ele consegue entrar ou Olha lá, não? Só se ele tiver na palavra de Deus, perseverando, ou seja, o ramo estando na videira, ele não entra. Agora, se ele não persevera, eu entendo dessa forma. Sim, irmão. Ele sai, e tendo voltado, a encontra vazia. Vazia o quê? Sem a palavra. Não está Sim. guardando. Não está permanecendo em Cristo. Alguém expulsou, mas não permanece na palavra. Tem que ter a palavra. A pessoa tem que se converter, é o que a Mauri falou aí, ó. Converter a Cristo. Verdade. Esse é o caminho. A verdade e a vida. Irmão, leu 45. Eu vou terminar. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Ornamentada, que palavra difícil. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Sim. Então, assim, é muito importante isso aí que a Mauri falou, o Vitor também falou, as pessoas têm que ir para Cristo. Porque em Cristo, todo o fardo, todos os problemas, depressão, ansiedade, problemas psicológicos, que às vezes o psiquiatra não resolve, é um problema espiritual. Às vezes nós ficamos... eu esqueci de falar isso aí, estava programado para me falar. Não falei, vou falar agora. Às vezes a gente fica criando esperança, Bolsonaro, Lula, não sei o quê, uma autoridade, algumas coisas assim relacionadas. Não, nós precisamos fazer o quê? Orar a Deus. Você lembra lá, 2ª Crônica? Vou até abrir o texto rapidamente, que me lembrou aqui. 2ª Crônica, capítulo 7. Vocês lembram ou não? 2ª Crônica, capítulo 7, versículo 14. Vai falar assim, ó. 2ª Crônica 7, 14. Quem achou, pode ler. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí a solução para o problema da nossa terra. Amém. É arrependermos dos nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores. Amém. E que em Cristo os nossos pecados foram expiados, foram tirados, a justiça de Deus foi manifesta.
E em Cristo nós estamos vestidos com a vestidura de Cristo. Ou seja, Deus nos cobriu o nosso pecado em Cristo. Lembram a obra no início, Gênesis? Adão pecou e ficaram nus. Olha a nudez de novo. Veio, fizeram folha de figueira para se cobrir. Deus aceitou essa obra? Não aceitou. Deus lhe faz vestimenta de pele e os cobriu. Amém. Né? Então, Cristo é que cobre o pecado. Deus é que cobre, né? Tudo está nele. Mas isso é muito bom, a gente estar comendo desse jeito e nos alimentando da palavra de Cristo e falando do amor de Deus conosco, né? Isso. E nós temos essa vontade de estar permanecendo. Pode falar, Vitor. Deixa o Amaury terminar o raciocínio, nós cortamos ele. Ah, eu achei que ele tinha terminado. Me Não, perdoa, não, Mauri. irmão. Eu terminei sim. Maravilha. Desculpa É se isso eu aí. interrompi. Isso aí. Tirou um versículo aqui, a Mauri, postou, eu vi aqui, Eu né? mandei um versículo aí, você É. acabou de falar. Primeiro é João, Pode capítulo... falar. Pode falar, irmão, o versículo. Não tá ótimo, irmão. Tá Era esse ótimo. o versículo que ele acabou de ler. Me perdoa, seu Mauri, me Não, perdoa. é isso aí. Olha o versículo que ele isso? citou, eu vou ler para ele. 1 João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Olha, coisa, né? Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos a Deus. Amém. Para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele levou Amém. mais Deus seja outro, Segunda louvado. de Crônicas, capítulo 7, que é o que você leu agora, né? Ué, nós lembramos junto, Mauri. Glória a Muito Deus. bom, irmão. Eu tenho um versículo para falar. Dá tempo de falar mais ou não? Dá, pode falar. Eu Ah, até tenho mais um aqui. Eu tinha esquecido de uma situação aí. Vai lá. tá bom. Segunda, Daniel, capítulo 8, versículo 25. Daniel, capítulo 8, versículo 25. Esse aqui, irmão, nós sabemos que dá referência ao anticristo, né? E ele vai dizer assim, falando dele, né? Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Viu? É, Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Mas agora, irmãos, vai comigo a 7:25 agora. 7:25. Ele se engrandecerá pela sua astúcia. O que ele vai fazer, irmão? Se engrandecer. Proferirá palavras. Acharam? 7:25. achamos. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Irmãos, esse aqui, nós estamos vivendo o espírito da iniquidade. Magoará, você vai lá na tradução do grego, é impressionante essa palavra. Eu nunca tinha reparado, né? Escutando uma mensagem do Romeu Bornelli, eu fui lá, né? Ele falou desse versículo aqui. E fiquei surpreso, irmão. Tô indo lá. Capítulo 7, versículo 25. Olha essa palavra, magoará. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará. Magoará, irmãos, é opressão mental, esgotamento mental. Não estamos vivendo isso, um esgotamento mental. Você chega em casa arrasado, cansado, não quer nem pensar nada. Essa é a iniquidade operante pela sua astúcia. Ele está. Por isso que, irmãos, como que a palavra precisa abundar em nós? A única que tem o poder de nos libertar desse engano.
sim. Porque, irmãos, nós inconscientemente nos envolvemos com essas coisas deste mundo e ele absorva, tira a nossa energia ao ponto de você não ter mais força. Chega no final do dia, você não quer mais nada. Que dirá ter comunhão com os irmãos? Mais difícil ainda. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, lá no 8:25 fala que pela sua astúcia se multiplicará. No tempo que nós estamos vivendo hoje, é uma opressão tal que você está esmagado, assim, oprimido. Por isso que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, Amém. para nos tirar de qualquer situação que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, todos os irmãos, de alguma medida ou outra, nós estamos sendo oprimidos, vivendo aquele desgaste. Falando com o irmão Genaro, né? E falou que ele está atolado de trabalho, que não tem tempo, e às vezes ele chega cansadíssimo. Mas o esgotamento é aqui, ó. Porque É mental. é aqui onde você tem a convicção da fé. Não é aqui, não é na É na nossa, mente. é na mente, o capacete da salvação. Como nós precisamos, irmãos, atentar com mais Você viu? diligência às palavras ouvidas, né? E delas jamais nos desviarmos. Mas eu Amém. muito feliz pela palavra do irmão aqui. Ô, Vitor, você viu que você tem um texto relacionado a isso, que é um dos textos que nós usamos muito, não sei se Sim. cortar, vocês avisam. É Romanos 12, 1, 2. O Uhum. que fala lá? É que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Olha aí, Sim, é a Sim. mente exatamente. ser transformada, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem transformação de mente, não conhece a vontade de Deus. Sem Né? O texto que eu palavra, quero falar rapidamente, sem Faganelli, palavra, meu povo faz o quê? Acontece o quê com o meu povo? corrompe. Isso. Por Ó, isso que tem que a- transformar a mente, renovar a Amém. mente. isso, É a Glória a Deus. palavra transformar e de colocar o Deus. quê? A palavra de Cristo, Sim. que é a palavra de Deus, que é o verbo. Colocar o verbo dentro de nós, da mente. Então, Sabe, tirar a irmão, nossa mente velha e colocar a de Cristo. o irmão Genaro é Oi. um irmão querido nosso, né? Aproveitar aqui que o comentário do irmão Vitor, Sim, e eu tenho certeza que o irmão é firme, forte na fé, não tenho dúvida disso, e que ele ouve a palavra e se, se empenha, né, pela palavra. sim, Mas nas coisas dessa vida aqui, irmão Genaro, trabalho sempre vai existir. Sempre alguma coisa vai sufocar a gente, vai ocupar o nosso verdade. pensamento. E a gente precisa, de todo jeito, saber que precisamos nos guardar disso, porque as coisas, às vezes, é uma provação, até abundância acaba sendo provação do Sim, coração, né? verdade. Abundância de trabalho produz o quê? Traz mais recurso, né? E todo mundo precisa de recurso para suprir as necessidades, né? Não tenha dúvida. E não tem nenhum problema com isso também, de você trabalhar, ter recurso e adquirir coisas, mas não pode estar ocupando o coração da gente, né? Amém. Então, a gente tem que procurar sempre é, se empenhar e estar junto nessa hora também, né? Que estar com os irmãos é muito importante dentro desse quadro, para a gente poder ter um tempo para poder absorver aquilo que nos sustenta, que é a palavra, né? Que nos dá força, nos dá Amém. Amém. energia e nos motiva em seguir na fé, né? Porque as Amém. coisas do mundo, de fato, vão consumir a gente, seja o trabalho, seja a escola, seja qualquer tipo de tarefa que nos envolve, né? O que a gente não pode é achar que a gente não pode parar um pouco porque tem muita coisa para fazer, né? Sim, De um lado, isso acaba sendo provação para o nosso coração também, né? verdade. Então, que a gente possa estar sempre atento, tanto Uhum. na escassez como na abundância, né? Porque quando é escasso, a gente também quer correr mais atrás para suprir porque está escasso. Aí Sim, quando tem abundância, quer aproveitar o tempo da abundância, né? E com isso, os dois lados ocupam o nosso coração, sim, percebe? Por isso que a gente precisa da palavra, precisa dos irmãos, precisa estar recurso. junto, para a gente vai Amém. surgindo, né? O Senhor vai trazendo cuidados através de cada um de nós, né? Com certeza essa palavra tua, irmão Fernando, vai lavar o nosso irmão Genaro. E como fez conosco agora, né?
É um irmão Genaro muito querido, né? A Amém. gente sente falta Sim. dele aqui. Ainda mais quando ele põe o microfone pertinho, assim, tá me ouvindo agora? Ó, um abraço para você, viu, irmão Genaro? Um abraço, Saudades. irmão Genaro. Ah, Muito, então, eu muito. queria explicar uma passagem. Não sei se o irmão Amaury quer falar alguma coisa. Não, Na pode falar, hora. irmão. Só estou ouvindo. Tá bom. Tem uma história relacionada a No demônios microfone, irmão. também. Irmão, tem que fechar o vídeo. Aí. Vamos estar mudando isso aí. Eu vou estar fazendo lá na frente de casa daqui uns dias, daí vai ser melhor. Atos capítulo 19, versículo 11 em diante, fala uma história aqui relacionada que é bem interessante. Tem pessoas que às vezes, né, querem expulsar demônios e não estão em Cristo. Aí olha a história que acontece aqui. E Já Deus, sei. ah, gostou, né, Vitor? Você já sabe a história, né? Já tô rindo porque Vamos lembrei lá. agora. Vamos ler então, olha lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, Sim. a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus, do Senhor Jesus sobre processos de espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha o que está acontecendo aí. Os que Camarada quer faziam ter isso, lucro de todo jeito, né? os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha, sumo sacerdote ainda. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? É. Olha, o espírito imundo encarou eles. Sim. Eu, o possesso do espírito maligno, né? É isso, né? É. Eu, possesso de espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que Sim. desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ó, saiu de um e entrou para cima deles. Ou seja, eles não estavam em Cristo, não estavam na palavra. E conheço a Jesus e conheço Paulo. E vocês, quem são? Olha que situação que virou. Então é sério. Não Você é? viu que Tem gente que às resultou, vezes. né? Ah, Isso aí se propagou, né? Isso foi Sim. é. importante, esse episódio aí. Então, aí Versículo chegou 18. este fato. Vamos lá, o 17, ó. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aí, essa é a Muitos dos, finalidade aí, ó. muito dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Era até aí, né? Eu Sim. li um pouco antes, porque eu queria dar uma ênfase só Ó, relacionado vai ao... mais adiante. Olha o que resultou isso. Vai mais adiante um É. pouquinho. Continua, Paganelli, continua. Eu vou Também pôr a minha muitos dos que, tosta aqui. também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Sim. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Sim. Você viu que resultou esse episódio? Que coisa, né? Que muito bom isso aí, me lembrou a minha mãe, quando A ela palavra do começou a Senhor ouvir a palavra. cresceu nisso aí, né? Que coisa, né? Me lembrou a minha mãe, você vê, ó, quando eu comecei a falar a palavra e levava a palavra, ela se converteu, as coisas que ela tinha, rosário, aquelas velas, aquelas imagens, foi tudo tirado, é como se fosse queimado. Tá vendo? Ó? Se converter dos seus maus caminhos, né? Então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, né? Você vê, ó, tem que ter uma reação nossa também. Não é permanecer, tem que se converter genuinamente
e tirar todas, limpar nossa mente, né? Para aprendermos a Cristo, que nem Paulo fez. Pode alguém quiser falar? Não sei. Eu estou aberto à palavra aí, sim, fique à vontade. Eu não tenho Mateus pressa, 11, não. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista, acharam? Sim. Achando. É. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 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 Isso aqui, irmão, é tão revelador para nós. Porque quando a gente fala sobre esse versículo, é como dizer assim, puxa, o reino dos céus é tomado por esforço, e só os valentes são os que se apoderam dele. Então, eu sou um valente, porque eu quero tomar o reino do céu, mas o sentido verdadeiro é o que fala após. Isso que é interessante, porque o reino do céu, ele está mostrando que não é o reino de Israel. Vamos falar assim, né? Para você entender. O reino dos céus, lembra que por Moisés veio a lei, mas por Cristo Os veio profetas. a graça. A graça. É. Então ele vai fazer uma figura aqui. O outro versículo que não lembro onde está, mas diz assim que de todos os nascidos, quando Jesus está falando de João Batista, de todos os nascidos de É dos mulher, nascidos. Né? lembra? De todos os nascidos de mulher, João Batista foi Batista é o maior. É, Maior. o maior. João Batista é o maior. O Mas maior. o maior no reino dos céus, Isso. vai. Mas o maior do reino do céu é. Não. Ah, confundiu agora. O menor do reino do céu é maior do que João Batista. Isso aqui, irmão, que impressionante, né? Porque a lei e os profetas foram até João Batista. Mas a graça veio por Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui ele está fazendo uma transição. Por isso que quando nós lidamos com o endemoniado, também temos que perceber essa transição, né? Porque até o momento, irmãos, eu vou falar para vocês, tinha esse negócio de expulsar antes de Jesus aparecer, já você viu o versículo que você leu, exorcistas ambulantes, né? Tinha esse negócio de expulsar demônio. Mas agora o que está mostrando é que Cristo, que ia morrer e ressuscitar, irmãos, agora na nova aliança, não rege mais aquilo. Ou seja, nós não damos mais ênfase sobre os demônios. Porque o que nós damos ênfase é sobre a lei do Espírito que agora em Cristo nós obtivemos. Nós em Cristo somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, todas foram feitas novas. E agora que nós somos filhos de Deus, habita. Olha esse versículo aqui, irmãos. E me diga agora como que é tremendo. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha que impressionante isso aqui. Para mostrar essa transição. Podia alguém falar antes do Senhor Jesus essas palavras? Podia se dizer isso? Olha que fala, 19. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário dos demônios? É assim? Não, essa não. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, É que isso. está em vós, olha, e a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Que impressionante, né? Olha, irmão, que é Porque isso? foste, Ô, porque Vitor, foste soltado. Vitor, aquele versículo que você estava procurando estava muito longe de onde você leu. Ah, É o é? verso Então, 11. aonde? 11, 11. Estava aí mesmo. Você leu 12. Eu li 12, verdade, irmão. Que coisa, hein? Mas graças ao Senhor que lembramos aí. Muito bom. Mas você vê como que é, irmãos. A gente está cada vez mais livres daquele conceito do antigo com o novo. Eu estava escutando uma palavra, só acrescentando um pouquinho mais para terminar. É assim, quando você vai na palavra não na palavra, quando você vai em João 15, que vai falar da videira verdadeira, o que é mais importante ressaltar? Espera aí, que está aqui um negócio aqui.
Tá ouvindo? Tô. Ah, tá. João 15, irmão. João 15 fala assim, o versículo 1, né? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E vós os ramos. Definiu, né? Não definiu? Sim. Então, o Senhor se Uhum. coloca como uma videira, mas o pai é o agricultor. O que que o agricultor faz com o ramo que estando na videira não dê fruto? Versículo 2. Ele Ele corta. corta. Não corta? Porque, Sim. irmãos, na nova aliança, isso é uma coisa que nós precisamos perceber. Não somos mais de nós mesmos. Esse corpo, embora é um corpo terreno, esse corpo não é mais nosso. Então, esse corpo é templo do Espírito Santo. Agora, nós, assim como Jesus, quando andava aqui na terra, vivia em função do Pai, nós precisamos aprender a viver em função desse Espírito que habita em nós. Sim. Portanto, todo ramo que estando em mim não dê fruto, ou seja, toda pessoa que tem o Espírito de Deus, mas não anda por ele. Você vê como muda agora? Sim. Você pode É ter a o Espírito. permanência. É a Oi? permanência, não está permanecendo. Isso. Você pode ter o Espírito de Deus, mas você não dá bola. Você Não está entristece o se Espírito. esforçando em permanecer. Não É por isso que você, permanece. é por isso que você pode fazer isso que você falou, pode entristecer o espírito, pode Isso. apagar o E espírito. pode É, apagar o Espírito. Agora você vê, pode todo falar. ramo que estando em mim não der fruto, o pai o corta. Agora, o ramo que estando em mim dá fruto, o que o pai faz? Limpa. Ele limpa. Ele limpa. Mas o destaque aqui, irmãos, é como que é importante perceber que em meio da cristandade, da irmandade, da igreja, tem pessoas que não frutificam. Tem pessoas que estão nessa situação. E tem pessoas que estão dando fruto. Mas não cabe a nós dizer esse aqui dá fruto e esse aqui não dá fruto. Não. Quem conhece isso, quem sabe isso é o Senhor. Agora você vê como que o Senhor sempre vem a falar, o falar dele é pessoal, não é coletivo. Ele vem nos Sim. falar individualmente para cada um estar apercebidos que o reino dos céus é dos valentes. Isso aqui é impressionante, porque tem que chamar a nossa atenção. E nesse mundo caótico que os demônios, ó, agora, Cláudio, os demônios estavam assim, ó, Ah, tudo tentando te oprimir exteriormente, não interior. Não é de dentro para fora, é É, de fora para dentro é agora. tentação. A É iniquidade tentação. operante nesse mundo, né? Que está operando, né, irmão? Está operando exteriormente para te derrubar. É como você tá andando e está com uma carga assim nos ombros. Por isso que o Senhor fala: vinde a mim que estão sobrecarregados. Você vê como que Sim. é? Nós temos saída. Estamos sendo oprimidos, estamos sendo pressionados por esses príncipes, por essa potestade. Mas, irmão, quando nós estamos comprometidos com o Senhor, olhando para esse autor e consumador de nossa fé, nós alicerçados, como fala Colossenses 2, assim como recebestes a Cristo. Olha que impressionante. Sim. Assim andai nele. Aí você vê como que é uma demanda nossa. E Sim. nele, radicados, enraizados e edificados, e ainda confirmados na fé, irmão. Então, é uma responsabilidade nossa não negligenciarmos o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que Sim. isso aqui que nós estamos fazendo é um lavar de pé para nos encorajar, para não Amém. revestir dessa armadura, como o meu irmão falou, para prosseguirmos firmes, né? Isso, irmãos, Sim. é uma segurança. Eu falo uma alegria nós estarmos juntos. Eu Amém. sou muito ajudado. Assim, quando a gente se junta assim para falar a palavra, tem essa liberdade, né? Um irmão fala, outro Sim. fala, outro fala. Né, irmão Carlos? Esse que nós compartilhamos outro dia, a liberdade de você exteriorizar aquilo que está o Senhor te dando como porção da vida, né? Então, você está tendo experiência. E essa experiência, irmão, sobrepassa o que é a experiência tua, mas você está contribuindo, trazendo para junto dos irmãos aquilo que o Senhor está queimando no teu interior e vai contribuir para fortalecer a fé dos irmãos. Então, Amém. graças ao Senhor por essa palavra, que ó, onde foi o caminho, irmão Cláudio? é. Eu, eu queria só colocar mais uma coisa do que o irmão Victor falou aí. Sim, Aí em Daniel, você falou o qual vai ser a função do anticristo. Mas não é só naquele tempo, já agora está acontecendo muitas coisas parecidas, né? sim. Aí ele falou assim,
os que andam desapercebidos, uma das coisas, né? Sim, E você usou também a questão da gente sentir exausto com muitas coisas, né? sim, É que o trabalho intensivo de Satanás não é que a gente vê aquilo, é é. uma coisa escondida por trás das situações, das coisas que a gente vai passando e como diz aquele ditado, água mole, pedra dura, né? Tanto É, bate até que cura, que né? cura. É contínuo, não é só uma vez. Isso. É o que Satanás faz, é o contínuo. É, Todos de os dias, dia e de toda noite. hora, todo momento, todo instante, tá fazendo, Ele tá fazendo, acusa tá os fazendo. santos, né? Até às vezes muita gente desiste por causa disso, né? Porque não tem força suficiente para aguentar tudo aquilo. Não temos força. E Verdade. só em Cristo podemos ter força e na palavra. Duas Amém. coisas que podem nos guardar, né? Amém. E aí a questão dos, como chama, exorcistas ambulantes, né? Sim. Nessa questão aí, eu não sei como que eles conseguiram expulsar os demônios. Eu acho que eles praticavam direto isso, mas só que eles queriam usar Jesus como amuleto, né? Isso. E como eles não tinham experiência com Jesus, eles começaram a usar o nome de Jesus e mencionar Paulo. Mas é que Paulo teve uma experiência viva com Jesus, ele se encontrou diretamente com Jesus e ele entendeu a importância do nome. Mas eles não entendiam. Então, aí que está uma diferença nossa, né? Nós não usamos Jesus como amuleto, nós Não. usamos ele como aquele que não. Claro, ele já nos salvou pelo Sim. seu nome, né? Mas, Sim. por outro lado, também nós podemos usar contra o inimigo. E não só contra o inimigo visível, que às vezes a gente enxerga, mas em todo momento, irmão. Todo momento. Ele não tem medo do meu nome. É claro que conhece a minha pessoa, né? Quem eu sou, como eu sou. Mas ele tem medo do nome de Jesus. Por isso que esse nome, sobre todo nome, e a gente precisa mencionar, invocar ele, porque ele está em cima dos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quer dizer que quando Satanás ouve esse nome, não tem como, Não porque tem. ele traz o próprio reino. Não Amém. sei se os irmãos entendem. A Sim. pessoa Jesus é o próprio reino, é Amém. o rei do reino dos céus. E Amém. quando ele chega, não tem como estar mais naquele ambiente. Por quê? Porque você está levando esse nome. Você em Sim. você mesmo não tem nenhum poder. Eu não tenho medo de você. E não tenho medo de mim também. Mas, quando eu permaneço em Cristo, e eu faço o que o Paulo fazia, vocês lembram aquela vez que o Paulo foi em Filipos, né? E ele, aquela jovem que estava Mulher, sendo é, usado por alguns homens que estavam lá e ganhando dinheiro também. E quando ele voltou, repreendeu aquele demônio, Muito de fato, bom. que estava adivinhando. Eles ficaram tão bravos contra o Paulo, tão bravos que o Paulo foi parar na cadeia. Sim. Não é assim? Foi. Sim. Então, é assim, ó, por um lado, não podiam segurar que Paulo repreendesse o demônio sair da menina, né, da jovem, né? Mas, por outro lado, podiam colocar Paulo na cadeia. Só que na cadeia, o Paulo, o que que aconteceu? Eles estavam, acho que assim, mal não lembro esses versículos, eles estavam fazendo o que? Eles estavam cantando. Sim. Eles não estavam tristes, né? Depois de Porque eles açoitados foram ainda. por... foram aceitados ainda mais. Mas imagina, eles não estavam tristes, falaram, poxa vida, Senhor, estava pregando e agora estou na cadeia. Não, nada disso. Eles cantaram. Então, quer dizer, irmãos, eles não foram desgastados. É verdade. Porque é isso que Satanás quer fazer com nos desgastar a gente, né? Sim. Às vezes a gente sente mesmo, dependendo da situação, dizer, ah, não, eu vou desistir, eu desisto, não aguento mais a situação, não é para mim aquilo, isso aqui, não posso mais, eu não vou É. mais para frente. É. Mas, por outro lado, quando você fala essa palavra, não aguento mais, não posso mais, quem está ouvindo é aquele que está no teu interior. E sabe o que acontece, irmão? Nesse mesmo momento você também tem força. Amém. Aí, quando você é fraco, realmente, você é forte. E Amém. quando você é fraco, Deus te fortalece. E Amém. mesmo que você se sinta desgastado, irmãos, por dentro você tem uma força superior ao aquilo Amém. que Paulo fala, o poder, o mesmo amém. poder que operou em Cristo Jesus, entendeu? O mesmo poder que operou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, é o que opera no seu interior, ele pode Amém. operar no seu interior para poder vencer aquele sentimento e vencer todas as circunstâncias. Esse é Amém. o poder que ressuscita nós também e nos levanta, nos fortalece. Claro que Satanás vai aumentar ainda o trabalho dele
nos finais desse tempo, a gente vai sentir tudo isso aí. Não vai ser tão fácil para nós, mas não quer dizer que a gente não possa vencer. Não vai ser fácil só, mas vamos poder vencer, né? Foi Senhor bom. Jesus, não. É, Amém. A lembrança foi boa, viu, irmão Carlos? Muito boa lembrar. Capítulo Oi? 16. Isso, é capítulo 16, a partir do verso 19. Muito bom. esse compartilhado, irmão Carlos, aí já me lembrou outros textos aqui. Eu vou O citar irmão Carlos, rapidamente. o Cláudio é que está com todas as Bíblias aqui, Cláudio. Ó, vai lá, então, rapidamente. Eu vou falar aqui. Tem uma situação que nós conhecemos, além aí, ó, o Efésios 6:10, que é muito importante, né? Sede fortalecido no Senhor na força do seu poder. Né? No 13 ele vai falar assim, para resistir o dia mau. E 2 Crônica, capítulo 20, faz tempo que eu não lembro desse versículo, e aí me veio a lembrança agora. Aqui tem uma situação do rei Josafá com medo, ele não sabe o que fazer, e ele começa a buscar ao Senhor e propõe a todo o povo de Judá aqui e as outras tribos a buscar o Senhor. E ele fala rapidamente aqui, eu vou falar para não tomar muito tempo, no 6 fala assim, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. No 12 ele vai falar assim, ah, nosso Deus, acaso não escutarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Olha aí a nossa situação, pelo menos é a minha. Tem grandes situações aí que eu deparo que eu não sei o que fazer. Porém, uma coisa nós devemos fazer, igual Josafá, os nossos olhos estão postos em ti. Olha aí. Aí vem a resposta do Senhor. Nós temos que confiar nele, né? Não estribar nos nossos entendimentos Amém. e deixar ele trabalhar na nossa vida, né? Eu não vou ler tudo aqui porque é muito bom quem quiser ler o trabalhar de Deus aqui na vida de Josafá e no pai dele também, que é o rei Asa, né? Muito, muito bom e me lembrou essa passagem aí que o irmão Carlos trouxe no compartilhar. Amém. Glória a Muito bom. Deus. Glória a Deus. Muito bom. Foi maravilhoso, irmãos. Muito boa Glória a palavra, Deus. irmão. Muito bom compartilhar dos irmãos, muito rico. Muito rico. Valeu. Que Deus continue trazendo palavra para nós, Amém. fortalecendo o nosso coração, para a gente andar firme na fé, olhando sempre para Ele. O dia é Amém. mau mesmo, mas o nosso Deus é bom. Amém. Irmão, é Amém. um privilégio, né? É um Amém. privilégio ouvir tanta palavra, um lavar os pés dos outros, do outro, né, irmão? Amém. Amém. Estamos fortalecidos no Senhor. Amém. Fiquei muito feliz. Hoje a Amém. palavra foi edificadora, viu? Amém. Amém. Forte Verdade. abraço para os nossos queridos irmãos. Um abraço, Abraço. Amém. Na quarta tem mais, hein? Na quarta tem Sim. mais. Tá certo? Viu, irmão Carlos? Tem mais. Quarta-feira. Amém. Víctor, respondeme después mi mensaje en el WhatsApp. Está bien, te respondo. Amén, amén. Amém. Chao, chao. Chao. Abraço, Amém. irmão. Hasta quarta. Boa noite. Até Um quarta. abraço. Tchau, tchau, irmão. Graças. Tchau.